Graça e paz, que bom que você está aqui participando deste culto com a gente. Eu tenho certeza de que você será muito abençoado. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração através de cada detalhe deste culto. Mas antes de apresentarmos o nosso primeiro louvor, eu queria fazer um pedido. Aliás, dois pedidos. Todos sabem, nós estamos vivendo um período difícil e nós temos recebido muitos pedidos de ajuda. E, dentre eles, recebemos dois pedidos muito especiais, porque são pessoas que estão ligadas à nossa igreja. O primeiro pedido é do Abrigo Lar Sonho Infantil. Os irmãos sabem que nós estamos ligados ao Abrigo Sonho Infantil. A nossa igreja é sede deste abrigo e eles estão passando por um momento difícil. E a Rose, de uma das unidades do abrigo, fez um pedido aqui. Olha só, boa noite. Este mês o Lar Sonho Infantil está precisando de produtos de higiene pessoal. Anote aí: shampoo, condicionador, papel higiênico, creme dental, sabonete, absorvente, desodorante, produto de limpeza, sabão em pó, álcool em gel, toalha de papel. Se puderem nos ajudar, ficaremos muito gratos. Este é o primeiro pedido, o pedido do Lar Abrigo Sonho Infantil. E também nós recebemos um pedido do pastor Mozart, da Igreja Batista no Parque das Flores. Essa igreja nós ajudamos mensalmente esta igreja com algum recurso. Já tenho dito, é um lugar extremamente pobre, carente, e aquela igreja tem sido uma bênção naquele lugar. E o pastor Mozart me mandou um zap aqui, ele dizendo: pastor, é possível ajudar com 25 pacotes de arroz de 5 quilos? 25 pacotes de arroz de 5 quilos. As coisas estão difíceis para o povo. Não tem o auxílio do governo e muita gente desempregada. Eu tenho certeza que alguma coisa nós podemos fazer. Eu tenho certeza que na sua despensa você tem algo para ajudar, tanto ao abrigo como a Igreja Batista no Parque das Flores, naquela região tão carente. Então eu queria desafiá-lo, eu queria estimulá-lo a fazer a sua doação. Ainda esta semana, dê um jeito de fazer a sua doação chegar à igreja. Se você não pode comprar em espécie, dê uma oferta designada. Diga: esse dinheiro aqui é para comprar arroz, esse dinheiro aqui é para comprar alguma coisa para o Lar Abrigo Sonho Infantil. E eu queria deixar um versículo que pode muito nos estimular. Lá no Provérbios 19, versículo 17, nós lemos assim: ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor. Então, você pode emprestar tranquilamente. Você pode doar tranquilamente, porque quem pegou empréstimo, esse dinheiro e esse recurso está em boas mãos. E pode ter certeza que Deus vai lhe devolver. Da maneira que você talvez nem perceba, mas Ele vai abençoar a sua vida, porque a generosidade é uma das grandes bênçãos. Então, eu insisto, abra seu coração. Eu sei que o tempo está difícil para todo mundo, mas tem gente sofrendo muito mais. Tem gente que está com a despensa vazia. Tenha misericórdia, abençoe o lar. São crianças em situação de risco, crianças que estão longe de suas famílias, e o lar tratando com tanto amor aquelas pessoas. Tá bom? Então, eu espero que você abra seu coração e abençoe essas pessoas que tanto necessitam. E agora, continuemos com o nosso coração aberto e vamos louvar ao Senhor.
A graça e a paz, meus irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos orar juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Vamos passar aqui aos pedidos e agradecimentos que chegaram até nós aqui pelo IBVA Zap. Começo lendo o pedido da Sônia Nogueira. Ela pede oração dos irmãos para o primo Sidney, ou Sidney, que é de Marília. Ele está com câncer e está fazendo quimioterapia uma vez por semana no hospital do câncer. Ocorre que ele também contraiu a Covid e agora está na UTI e entubado. Seu estado é muito grave. Que Deus faça a sua obra. Que nós oremos pelo primo da Sônia, o Sidney. Deus tenha misericórdia da sua vida. A Joelma Castro, ela pede oração pela tia Lena. Ela mandou um áudio falando que está muita chuva lá onde ela mora e pessoas estão desesperadas e que Deus venha olhar por aquele lugar. O ano passado já foi muito triste e que Deus tenha misericórdia. Também pede oração pelo Ronaldo, esposo de uma amiga do filho. Ele sofreu um acidente e ainda atropelou 2 pessoas. Está na UTI e que Deus esteja com eles. A situação não está nada fácil. Complicada essa situação das chuvas, não é verdade, irmãos? Muitos lugares passando aí por enchentes, que Deus tenha também misericórdia dessas famílias que têm perdido as suas casas, que Deus tenha misericórdia da família da Joelma, da Lena, né, e também do Ronaldo. A Maria Luísa Costa, ela agradece a Deus pela família, porque Deus tem guardado e também pede pelos nossos governantes que tenham sabedoria para lidar com esta pandemia. É o que nós todos queremos, não é verdade? O José Gomes, ele pede oração pelo seu amigo Laírton, que está fazendo quimioterapia devido a um câncer no pâncreas, e também por seu primo pastor Valdivino, que está com a Covid. Que Deus os abençoe e restabeleça a saúde deles. A Ivani Bordim, ela agradece a Deus por sua graça em nossas vidas. Também pede pelos netos que estão voltando para a escola. Também pela saúde da irmã Lucy. Nosso irmão Adivaldo Donegatti, ele pede oração pelo presbítero Márcio. Ele é da Igreja Cristã Evangélica. Pede pela recuperação da cirurgia delicada que ele fez no estômago. A irmã Solange Carlos pede oração pela saúde do seu cunhado Adalto Sanches, que está com sérios problemas de saúde e muito abatido emocionalmente. E a Josiane Alves, primeiro ela quer agradecer a Deus pela cura da Manu. Ela fez vários exames e passou por vários especialistas. Ela não precisa mais de alguns remédios e da bombinha para ajudar na respiração. Ela agradece a todos que oraram por ela e também pede pela igreja, para que a igreja ore pela família. E vamos pedir a Deus pelas pessoas que estão com Covid e por suas famílias. É o pedido da Josiane e também agradecimento. Vamos orar, meus irmãos? Pai amado, nós, ó Deus, queremos neste momento continuar, ó Deus, clamando ao Senhor por todas as famílias, ó Deus, que têm sido afetadas, ó Pai, por esta doença, Covid. Que, Senhor Deus, na sua infinita graça e misericórdia, alcance, ó Pai, essas famílias, principalmente as enlutadas, as Deus, que estão sofrendo ainda com seus parentes e amigos internados, ó Pai, em situação de risco. Que, Senhor Deus, venha, Deus, com tua bondade sobre essas famílias, essas pessoas. Lembramos, ó Deus, dos nossos irmãos que aqui se manifestaram, colocando, ó Deus, o desejo no coração e também os nomes colocados no teu altar, ó Pai, para que
o Senhor venha intervir, ó Deus, com saúde, com a cura, com a libertação, ó Pai, desses problemas. Ó Deus, que o Senhor Deus possa responder às nossas orações, e sabemos que há de responder segundo a Tua boa e perfeita vontade, que assim também nós possamos entendê-la, ó Deus, crer que tudo que vem do Senhor é bom, mesmo, ó Deus, que passemos por situações difíceis, sabemos que nelas, ó Pai, nós também crescemos e aprendemos, ó Deus. Que o Senhor nos dê entendimento, dê sabedoria, ó Pai, aos nossos governantes, que essas, ó Deus, guerras e brigas políticas possam, ó Deus, acabar, ó Pai, que haja concentração na população, que, ó Deus, não meçam esforço, ó Deus, para cuidar de nós, ó Pai. Nós sabemos que essas causas de pandemia também fogem do controle, ó Pai, de qualquer governo, mas que a Tua misericórdia também seja sobre eles, que o Senhor dê sabedoria, entendimento, harmonia. Também possa, Deus, unir as igrejas, ó Deus, em favor, em oração aos nossos governantes, que clamemos, ó Pai, para que haja uma libertação, que haja cura, que haja, ó Deus, salvação no meio político, ó Deus. Para o Senhor nada é impossível. A Tua palavra, Deus, diz que nós devemos orar e clamar a Deus, ao Senhor, porque o Senhor há de responder. Pedindo a Deus no nome de Jesus, nós seremos respondidos, ó Pai. Que o Senhor Deus também leve emprego para aqueles que estão precisando. Não permita, Deus, que os lares tenham falta de alimento. Que, ó Deus, a Tua igreja também seja um lugar, ó Deus, onde essas pessoas se sintam acolhidas. Infelizmente, não acolhidas fisicamente dentro do templo, mas que possamos levar, ó Deus, o alento para cada lar, através dos cultos online também, e também, ó Deus, de cestas básicas. Que o Senhor nos dê condições para que isso aconteça, ó Pai. Te agradecemos por tudo, te pedimos, ó Deus, por este culto. Que o Senhor continue falando através de nós, ó Pai. Nos use, Senhor. Fale através dos pastores, do pastor Silvio, pastor Gabriel, outros pastores, ó Deus, que têm pregado nos cultos online, outras pessoas também que têm sido usadas para levar a Tua palavra. Senhor Deus, conceda sabedoria, graça, Senhor, proteção. E nós queremos, ó Deus, Te louvar e Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Abrir o coração ao melhor amigo.
Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu serviço enquanto fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Bem-vindos à série de mensagem O Cristão Ateu, série esta baseada neste livro do Craig Groeschel, que tem este mesmo título. E nós já falamos aqui que cristão ateu é aquela pessoa que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Crê em Deus, mas no seu dia a dia é como se Deus não existia. Não tem nenhuma influência sobre as suas palavras, sobre suas atitudes, sobre seus relacionamentos, sobre seus desejos. Nós já vimos 3 mensagens. Nós vimos que se você crê em Deus, mas não o conhece intimamente, não se relaciona com Deus, para você Deus é substituído por uma religiosidade, então você é um cristão ateu. Vimos também que se você crê em Deus, mas se envergonha do seu passado, ou seja, não acredita que Deus já perdoou completamente todos os seus erros do passado, então você é um cristão ateu. Se você crê em Deus, mas não acredita que Deus o ama, que o reconheça como uma pessoa especial, você é um cristão ateu. E hoje nós vamos partir para a 4ª mensagem desta série e vamos falar sobre perdão. Você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. O perdão é uma das mais importantes contribuições do cristianismo ao mundo. Nós falamos e ouvimos falar com frequência sobre os direitos humanos. Os direitos humanos são uma conquista da civilização. Lembre do tempo da escravidão.
onde seres humanos eram tratados como animais. Hoje, todo ser humano tem os seus direitos. Índios têm direitos. Pessoas que vieram de outros povos, outras nações, têm direitos. Até os presidiários têm direitos. Isso tem a ver com os direitos humanos. Mas nós nos esquecemos que quem criou os direitos humanos foi Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu numa época onde as mulheres não podiam falar em público, não podiam trabalhar, não podiam se assentar à mesa da refeição com os homens. Elas não tinham direitos. Discutia-se até se elas tinham alma. Nos tempos de Jesus, crianças nem eram contadas em recenseamentos. Então, Jesus, com seu ensinamento, com a sua vida, implantou diretamente os direitos humanos em nosso mundo. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, nós lemos assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz da amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, cuidem. Então, a igreja deve cuidar para que não haja amargura no coração do povo. É o que eu estou fazendo aqui agora, pregando esta palavra, tentando adverti-los sobre os riscos de preservarmos a amargura em nosso coração. Que ninguém se exclua da graça de Deus, porque quando você está amargurado, você está fora da graça, você sai para fora. Você não experimenta a graça de Deus. Isto é o que a amargura produz. E notem que o texto fala de que nenhuma raiz de amargura, nem nada de amargura no nosso coração. A raiz de amargura cresce no solo da ferida que não foi adequadamente tratada. E se você não tratar esta ferida, ela vai infeccionar. Então, de repente você sofre um acidente, você se cortou. Você vai tratar deste corte. Você vai colocar água oxigenada, você vai colocar pomadas. Tratar da ferida. A ferida foi um acidente, mas você cuida dela. Olha, abuso sexual na sua vida, você sofreu um abuso, isto foi um acidente. Mas se você não tratar deste abuso, isso vai infeccionar. Eu conheço pessoas que até hoje sofrem as consequências de um abuso porque não conseguiu perdoar. Um acidente não tratado pode virar uma doença. Se você já foi injustiçado alguma vez, isso foi um acidente. Mas se você não tratar disto, vai virar uma doença na sua vida. Suponha que você não tenha sido amado por seu pai. Isto foi um acidente na sua vida, mas se você não tratar disto, isto vai virar uma doença na sua vida. Então, se há algo que a fé cristã enfatiza, é o perdão, com o fim de conduzir a restauração, a reconciliação total do indivíduo com o meio social. Se tem algo que a fé cristã tem a ver, é perdão. O perdão conduz à reconciliação. A prática de Jesus é a prática do perdão incondicional. Não há condição. Perdoe incondicionalmente. Nenhuma raiz de amargura. As raízes absorvem e armazenam. Então, muita gente está absorvendo e armazenando no seu coração a amargura. Quem não perdoa gera perturbação, gera contaminação.
Vamos imaginar que eu estou aqui falando de perdão, isso está me incomodando. Eu já vi isso acontecer muitas vezes no passado, porque eu já falei muitas vezes sobre este assunto. O perdão, você sente alguma coisa, você se sente perturbado. Mas amanhã, segunda-feira, aquilo passa. Mas você está há anos e anos carregando, armazenando uma amargura. E o pior de tudo é que esta amargura contamina outras pessoas. Pessoas amarguradas envenenam outras pessoas. E você carregar amargura em sua vida é como alguém que toma o veneno querendo que a outra pessoa morra. Quanto mais tempo você permitir que a raiz de amargura viva em seu coração, mais forte, mais longa e mais profunda ela se tornará. Esta semana eu tive uma experiência muito desagradável numa conversa por telefone com uma pessoa que está me prejudicando. Tentei de todas as formas ajudar aquela pessoa no passado e esta pessoa está me criando muitos problemas. A conversa foi dura pelo telefone. E naquela noite eu coloquei a cabeça no travesseiro e aquela pessoa me vinha à cabeça. Eu acordava e aquela pessoa vinha à cabeça. Infelizmente, esta semana eu estou trabalhando neste sermão sobre perdão, pensei nisso. E ali na cama mesmo, eu orei, dizendo, Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Eu perdoo aquela pessoa. Coloco isso nas tuas mãos. Então, felizmente, aquela raiz ficou bem pequenininha e ela foi arrancada do meu coração. Quanto mais tempo você permitir que a raiz de amargura viva em seu coração, mais forte, mais longa e mais profunda ela vai se tornar. Paulo, o apóstolo, é radical em relação a este assunto. Lá em Efésios 4, 31 e 32, ele disse, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Olha essa ênfase, livrem-se disso. Joga isso fora. Joga isto longe, livre-se. A Bíblia fala que Deus se livrou dos nossos pecados atirando-os nas profundezas dos mares. Jogue a sua amargura no abismo, no lugar mais profundo que existir. Você precisa se livrar de toda amargura em seu coração. É como quando a gente tem lá um jardim, e lá em casa isso é muito comum, aqui na igreja também isso é muito comum, crescem as ervas daninhas e a gente arranca. Mas eu aprendi um segredo, você não adianta só arrancar a parte de cima, você precisa tirar aquela erva daninha pela raiz, senão ela vai nascer novamente. Paulo diz que é isso que nós devemos fazer com a nossa amargura. É claro que perdoar é muito mais fácil falar sobre ele. Perdão é mais fácil dito do que experimentado. Na realidade, só o poder de Deus é capaz de nos dispor a perdoar completamente. Há certas ofensas, há certas experiências no passado que só vamos conseguir curar completamente com o poder de Deus operando na nossa vida. Precisamos pedir que Deus nos ajude a perdoar. Aqui no livro do Craig Groeschel, ele conta uma história achei muito interessante, sobre dois monges na época medieval que estavam viajando e eles chegaram à beira de um rio muito agitado, a correnteza muito forte. E lá na cabeceira do rio havia uma mulher
E quando a mulher viu os dois monges, pediu que eles a ajudassem a atravessar aquela correnteza. Um dos monges, sabendo que no grupo dele não era permitido tocar em mulher, ele virou o olho e foi embora sozinho, nem deu bola. O outro monge ia fazer a mesma coisa, mas ele parou, pensou e pegou aquela mulher e atravessou o rio com ela. A mulher ficou muito agradecida e foi embora. E aqueles dois monges continuaram caminhando e caminharam muitos quilômetros sem trocarem uma conversa um com o outro. Até que, a certa altura, um monge olhou para o outro e disse: olha, eu não acredito que você, sabendo que nós não podemos tocar em mulher, você carregou aquela mulher no colo. Ao que o outro respondeu: eu a coloquei no chão a quilômetros de distância. Contudo, você continua a carregá-la em seu coração. E que coisa interessante. Muitas vezes nós carregamos certos pesos em nosso coração por quilômetros, por dias, meses e anos. Você está precisando perdoar alguém? Pode ser um ex-marido, ex-esposa, pode ser um ex-genro, uma ex-nora, uma ex-sogra, pode ser um patrão, pode ser alguém na igreja. Você está precisando perdoar alguém? Crer em Deus significa perdoar. Crer em Deus significa perdoar. E eu queria mostrar 3 verdades sobre o perdão. Talvez isso ajude. Primeiro, a primeira verdade: você precisa perdoar como Cristo. Lá em Colossenses 3,13 nós lemos: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Sem condicionantes. Foi assim que o Senhor nos perdoou. Sem nenhuma condição, sem nenhuma desculpa, sem nenhuma excusa. Então você vai ter que decidir. Ou você segue a vontade da sua velha natureza, aquilo que a Bíblia chama de carne, e aí você vai manter o seu ressentimento, ou você segue a vontade de Deus e perdoa aquele que lhe magoou. Todos nós cristãos somos capazes de racionalizar, arranjar desculpas para não perdoar a outra pessoa. Note, perdoar é uma coisa muito difícil, muito difícil. No entanto, nós cristãos encontramos em Deus toda a força para podermos perdoar, lançar todo o ódio, toda a mágoa, toda a ira, todo o ressentimento e largar lá na cruz, porque foi ali que Cristo nos perdoou. Só aos pés da cruz nós encontramos força para o perdão. Só aos pés da cruz. É interessante, né? Em 3 momentos diferentes da vida de Jesus, ele realçou a importância do perdão. Quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, a oração modelo, ele disse: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Note que para Jesus, perdoar aqueles que nos ofendem era algo natural. Não era era algo que Jesus previa. Como nós perdoamos quem nos ofende? Então, lá no Pai Nosso, lá na cruz, você se lembra das palavras de Jesus, ele sendo crucificado e dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele diz: se perdoarem os pecados de alguém,
estarão perdoados. A mensagem de Jesus é a mensagem do perdão. E quem não vive assim, vive na contramão do Evangelho. Quem vive assim, sem perdão, é um cristão ateu. Acredita em Deus, mas vive como se o Filho não existisse. Se o cristianismo não tiver a ver com o perdão, não terá a ver com mais nada. Veja que contradição, porque nós viemos a Cristo quando reconhecemos que somos pecadores, éramos pecadores, nós nos aproximamos dele, reconhecendo que nós não merecíamos nada e ele nos perdoou. E agora nos recusamos a perdoar aqueles que fazem algo contra nós. Então, chega de ficarmos desconfortáveis. Quando eu ouço essas palavras, mexe alguma coisa no meu coração, como muita gente já me disse. Mas não faz nada. Chega de ficarmos desconfortáveis. Se você não alcançou a fé pelo perdão, então você não pode perdoar. Mas nós alcançamos a fé pelo perdão. E precisamos permanecer no perdão. Permanecer com essa mesma visão. Não seja uma contradição ao Evangelho. Pessoa que não perdoa é uma contradição ao Evangelho. Agora, uma segunda verdade que eu quero destacar. Sem perdão não existe futuro. Essa frase foi dita pelo arcebispo Desmond Tutu, lá da África do Sul. Você já deve ter ouvido falar nele. Ele disse assim: sem perdão não há futuro para o relacionamento entre indivíduos nem entre nações. Sem perdão não existe futuro entre os indivíduos nem entre as nações. O Desmond Tutu, juntamente com Nelson Mandela, eles juntos encontraram a forma de viver a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos. Os irmãos devem saber que a África do Sul vivia num regime de segregação racial, apartheid. Ali a minoria branca, a imensa minoria branca que tinha todo o poder e que tinha todos os direitos. E quando o Nelson Mandela chegou à presidência ali da África do Sul, ele adotou a prática de levar uma mensagem de perdão para as pessoas. Ele mesmo disse o seguinte: se você não perdoar o que o ofendeu, você se torna igual ou pior a ele. Se você não perdoar o que o ofendeu, você se torna igual ou pior que ele. Alguém já roubou você? Alguém já lhe pediu dinheiro emprestado, você emprestou com muita dificuldade, a pessoa não pagou e desapareceu e nem toca mais no assunto? Alguém já abusou de você? Alguém já discriminou você? Pois bem, se você não perdoar estas pessoas, você vai se tornar igual ou pior a elas. Nesta semana nós lemos sobre a vida de José na nossa segunda jornada de leitura da Bíblia. Eu espero que você esteja fazendo esta jornada. Eu tenho me deliciado relendo aqueles textos. E lembra-se que quando os irmãos de José, que o haviam vendido como escravo, jogado numa vala, vendido como escravo, etc., etc., quando Jacó, já lá no Egito, morreu, os irmãos de Jacó ficaram com muito medo, porque eles falaram, agora nós estamos fritos,
porque agora José vai se vingar da gente. E eles chegaram para José e disseram o seguinte: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. José chorou e disse: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus. E assim os tranquilizou e lhes tratou amavelmente. José perdoou os seus irmãos. José, o patriarca do Antigo Testamento, entendeu que a necessidade do perdão ao fechar a porta do seu passado doloroso, a fim de abrir uma nova porta de um futuro promissor. José entendeu isso. Era preciso fechar a porta das nossas dores do passado. José se tornou uma pessoa especial. Ele foi especial como escravo, foi especial como governador, foi especial como irmão. José é uma pessoa especial. José construiu o seu futuro na base do perdão. Na verdade, o perdão gerou o futuro de Israel. Olha, meus irmãos, sem perdão, a Bíblia não passaria do Gênesis. Se José não tivesse perdoado seus irmãos, não haveria nação de Israel. José escolheu, decidiu perdoar. Sem perdão, lembre-se, não existe futuro. Vivemos um período de ódio em função de política, ódio em função de futebol e tantas outras questões. Eu queria que você que espalha ódio pelas suas mídias sociais, não há futuro sem perdão. Só Deus poderia não perdoar. Só Ele teria direito, porque Ele é o santo e nós pecadores. Mas Deus escolheu perdoar. A nossa felicidade está na esperança. Se pudermos nos relacionar com o futuro na base da esperança, conseguiremos então ser felizes. Pois a esperança é a atitude que convence de que a dor, os desapontamentos do passado não têm que se repetir. A esperança ousa imaginar o futuro como uma alternativa legítima para as repetições odiosas do passado. A recusa em perdoar é uma lembrança tóxica que arrasta o passado doloroso para o presente. Então, se você não perdoa, é como se você estivesse puxando a dor do passado para os dias atuais. E este passado não perdoado envenena o presente e contamina o futuro, estragando a sua vida. O perdão traz dois benefícios imediatos para o nosso presente. Fecha a porta velha do passado doloroso e abre a porta nova para a esperança do futuro de liberdade. Perdão não é fraqueza. Perdão é o poder de Deus. Só pessoas que têm o poder de Deus são capazes de perdoar. Só os fortes e maduros espiritualmente conseguem perdoar. Quem não consegue perdoar é fraco. Entenda. Hoje você está no ponto para perdoar. Você está vivo. Você está ouvindo esta mensagem. O melhor dia é hoje. A melhor hora é agora para você perdoar. E um terceiro conselho. O perdão é abandonar
o jogo do diabo. Jesus disse lá em João 18:36, o reino de Deus não é deste mundo. O ódio, o rancor, o ressentimento, a mágoa, a vingança não pertencem ao reino de Deus. Portanto, não podem pertencer ao seu coração. O ódio é coisa deste mundo em que vivemos. Todo esse lixo não entrará no reino de Deus. Então, se o seu coração está cheio deste lixo, esvazie o seu tanque, porque você não vai poder entrar lá. Devemos fazer como se faz com as caixas d'água. Com o tempo elas vão se poluindo, vão ficando sujas, então a gente esvazia, lava aquela caixa d'água, coloca cloro, para ela poder voltar a ser usada. Quem aceita Satanás como parceiro do jogo da vida estará fora da comemoração da grande final do campeonato da vida eterna. Quem guarda ressentimento e ódio no coração aceitou e está jogando cara a cara com Satanás. Eu não quero Satanás no meu time, mas quando eu não perdoo, eu estou no time dele. Jesus fez diferente. Jesus saiu fora. Jesus não se deixou levar e seduzir. Ele não revidou, mesmo sendo ameaçado, mesmo sendo zombado, mesmo sendo desafiado. Ele caiu fora disto. Pilatos oferece o caminho da autojustiça. Pedro oferece o caminho da espada. Mas Jesus rejeitou os dois. Jesus abraçou a cruz para dar esperança ao mundo. Adote o caminho de Jesus, adote o caminho da cruz. Jesus sabia que o único caminho para o futuro e para a salvação era o caminho do perdão. Por isso, ele abre os braços na cruz. Porque sem cruz não existe perdão eterno. Jesus sabia que não havia outro caminho para a paz na vida. O teólogo e escritor croata Miroslav Volf, olha o que ele escreveu. Pôncio Pilatos merece nosso perdão. Não porque era um homem bom ou tragicamente mal entendido, muito menos por lavar as mãos democraticamente e deixasse os judeus decidirem, mas porque não somos muito melhores do que ele. Conseguimos crer em Jesus, mas não em suas ideias. Pelo menos, não em suas ideias de verdade, justiça e perdão. Precisamos crer em Deus, mas precisamos crer em Jesus e em sua incondicional proposta de perdão. O futuro que você procura está na prática libertadora do perdão pela fé. É o perdão que gera o futuro de paz que você deseja viver. Então lembre-se, devemos perdoar como Jesus. Perdoar como Jesus. Devemos nos lembrar que sem perdão não há futuro. E devemos nos recusar a participar do time de Satanás. Quem não perdoa está jogando no time do diabo. Eu espero que esta palavra possa incomodar você, mas não somente incomodar. Eu gostaria que você fizesse um exame de consciência. Há alguém por quem eu
mantém um ressentimento, uma mágoa. Liberte-se disso através do perdão. Talvez você possa escrever uma carta para essa pessoa, dizendo que você a perdoa. Se você não puder mais ter contato com essa pessoa, você pode, pela fé, imaginar aquela pessoa e pedir perdão e perdoar para a glória de Deus. Eu creio em Deus e creio no perdão, porque eu fui perdoado. Então o meu próximo também pode ser perdoado. Que Deus te abençoe, que Deus coloque um bálsamo no seu coração, cure todas as suas feridas, que você tenha uma semana excelente e tenha a oportunidade de expressar o seu perdão, em nome de Jesus. Boa semana. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar.
vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita